Lula está literalmente fodido. E essa não é uma afirmação minha. Dessa vez foi o próprio Molusco que confessou em um áudio vazado. Mas antes de mostrar o áudio para vocês, nós temos que entender o porquê ele fez essa afirmação. Como todos vocês sabem, Lula já não tem mais apoio popular. Em todos os lugares que ele chega, ele é recebido por meia dúzia de vagabundos financiados com muito pão com mortadela. Suas aparições públicas são um fracasso e muitas vezes até mesmo ele é recebido pelos próprios esquerdistas se manifestando contra o seu desgoverno, que já está sendo reconhecido internacionalmente pelo caos e pelo fracasso. Suas lives semanais já foram canceladas há meses por falta total de audiência. E agora, até mesmo os ditadores que ele defende estão largando a sua mão. Nicolás Maduro tem feito ameaças publicamente. Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, expulsou o embaixador do Brasil. Gabriel Boric, presidente do Chile, apoiado por Lula, se manifestou em entrevistas publicamente contra as decisões do Molusco. Em meio a toda essa confusão, nós ainda estamos acompanhando o maior número de queimadas da história do Brasil, superando até mesmo as queimadas do próprio governo Lula, que já tinham batido recordes históricos. Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg e os artistas mamateiros desapareceram. Ninguém mais quer salvar as girafinhas da Amazônia. O ministro Tachad não consegue encontrar mais formas de criar ou de aumentar impostos. E mesmo com a arrecadação recorde em toda a nossa história, o governo está cada vez mais endividado. E sem dinheiro para continuar comprando o centrão no Congresso, começa a acumular derrotas, deixando claro que também nunca teve apoio real de deputados e senadores. A única instância de poder que ainda se mantém ao lado do Molusco é o Supremo Tribunal Federal, que está ameaçado com manifestações públicas, pedidos de impeachment dentro do Senado e até mesmo por possíveis sanções internacionais impostas pelo Congresso norte-americano. Mas isso é apenas uma pequena amostra do quanto Lula está fodido. Além disso, ele precisa garantir as eleições de 2026. E para isso é necessário formar uma base grande de vereadores e prefeitos em todo o Brasil. Em 2016, após o fracasso do governo Dilma e de todos os escândalos dos governos Lula, incluindo o mensalão, o PT reduziu em 60% as prefeituras, saindo de 630 para 256. Em 2020, o fracasso foi maior ainda, caindo para 174 prefeituras, e pela primeira vez o PT não elegeu prefeito em nenhuma das capitais. Agora em 2024, ainda corre o risco de ser mais humilhado. Afinal de contas, Bolsonaro está levando milhões de pessoas às ruas em todas as cidades por onde passa. E a direita deve eleger um número recorde de prefeitos e vereadores. Segundo um levantamento feito pelo site Brasil de Fato, através das pesquisas Atlas Intel, Quaest, Real Time Big Data, Datafolha, Paraná Pesquisas, Futura Inteligência, Data Ilha, Datamax e Data Trends, candidatos bolsonaristas lideram em 10 capitais e os apoiados por Lula apenas em 4. Mas esse número pode ser ainda menor. Especialistas já afirmam que Lula deve vencer no máximo em 2 capitais. E essas 2, os candidatos não são petistas, são apenas esquerdistas apoiados por Lula. A pior de todas as derrotas pode acontecer na capital mais importante da América Latina. Lula ressuscitou Marta Suplicy, tirando-a do PMDB e trazendo novamente ao PT, para ser vice do invasor de propriedades e terrorista Guilherme Boulos. Em uma primeira análise, a sua vitória era garantida, mas a própria presença de Lula nos palcos acabou reduzindo o número de eleitores. Boulos está cada vez mais longe da vitória e até mesmo de poder participar do segundo turno, que deve ser disputado por Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Depois de todo esse contexto que eu apresentei para vocês, agora vocês podem conseguir entender o porquê Lula acredita que está fodido.
Então, vamos finalmente ouvir da própria boca do Molusco, nesse áudio que foi vazado durante uma transmissão em um pronunciamento oficial. Olha só. Aproveitar que o senhor está bem-humorado. Aproveitar que o senhor está bem-humorado. Aproveitar que o senhor está bem-humorado. Acho que o senhor me xinga aqui. Na verdade, eu tô fudido aqui. Ô Zé, Pois é. organiza esse material aqui pra mim. Só fica próximo da mesa aqui, só uma foto e acabou. Não vai aparecer, não. Pode ficar mais próximo. Isso, é isso, olha pra mim aqui. Organiza isso aqui tudo assim, coloca em ordem. Pelo que tudo indica, Lula sabe que está com seus dias contados na política. Mas para ele, isso não é o pior. Para um megalomaníaco, vaidoso e narcisista como Lula, saber que vai encerrar a sua carreira como o pior presidente da história do Brasil, um descondenado que passou 580 dias em uma prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, condenado por mais de 20 juízes em 3 instâncias e confirmado até mesmo pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que posteriormente o descondenou, deve ser realmente muito frustrante. Nem a imprensa militante comprada conseguiu salvar a reputação do Molusco. E com certeza, Lula vai acabar na lata de lixo da história.